Nesta última quarta-feira, tivemos a decisão do Banco Central Brasileiro, que manteve a sua taxa de juros em 3,75%, a decisão do Federal Reserve, que aumentou em 0,75% a sua taxa de juros, e como anda a situação da Europa. Vamos ao vídeo. Fala pessoal, meu nome é Jonathan Sanches, aqui a gente fala de mercados, economia e investimento. Se você curtir esse conteúdo, considere se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho e também compartilhar esse conteúdo. Bom, então vamos primeiramente à decisão do Banco Central Brasileiro, que manteve a sua taxa de juros em 3,75, interrompendo assim uma alta de 12 altas consecutivas que a gente teve desde lá de março, que a taxa de juros se encontrava em 2%. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, para vocês analisarem comigo a decisão do Banco Central Brasileiro. Como vocês podem ver aqui, essa ata foi expressa pelo Banco Central. A gente vai ter a ata completa ainda essa semana. O Banco Central, em sua decisão, decidiu manter a taxa de juros em 13,75, interrompendo assim a alta que eu tinha falado de 12 altas consecutivas desde 2%. Ele começou a elevar e interrompeu agora. Muito provavelmente a gente, com essa interrupção, tenha chegado possivelmente a um teto de juros. Ou ainda que venha a ter algumas altas, essa alta seria bem gradual e não interferiria muito. Muita gente diz que pode chegar até possivelmente 14%, mas seria uma alta bem mais reduzida se comparada com a que a gente já teve durante esse ano. E o que o Banco Central falou para a gente nessa ata e por que ele tomou essa decisão? Apesar de o ambiente externo aqui se manter bastante adverso e volátil, com guerra, com situação de crise energética na Europa, como a gente vai observar também mais à frente, o Banco Central já entendeu que tenha atingido o objetivo, que era diminuir um pouco a inflação. Então a gente consegue ver essa inflação reduzindo. A gente estava próximo de 10% aqui no Brasil e a gente se encontra hoje próximo de 8%. Então já estamos vendo uma redução, enquanto em outros países lá fora a gente ainda está vendo uma elevação da sua inflação, principalmente na Europa, como a gente vai ver depois mais à frente com os gráficos. Nessa ata também o Banco Central falou que a inflação do consumidor, apesar de ter uma queda nos últimos 2 meses, ainda se encontra alta, e as expectativas que o Banco Central tem para a inflação para 2022, 2023 e 2024 seria de 6, 5 e 3,5%. Então essa é a decisão que a gente viu do Banco Central, da manutenção dessa taxa de juros, e vamos ver se após as eleições ele vai ou não manter essa taxa em 13,75 ou ainda vai efetuar aumento gradual. Lembrando que a decisão não foi unânime, teve 2 integrantes do Copom, do Comitê de Política Monetária, que decidiram em elevação da taxa. Então a decisão não foi unânime, então muito provavelmente a gente tem assim ainda talvez uma alta gradual, mas o mercado já entende que estamos muito próximo desse limite. Bom, voltando aqui para mim, então a gente conseguiu observar essa questão da taxa de juros e como que isso influencia nossos investimentos aqui. Muito provavelmente a gente comece sim a ter uma redução da inflação aqui, por mais que a gente veja outros países como, por exemplo, Estados Unidos e Europa também, a Europa como um todo, aumentando a sua taxa de juros. Por lá ainda a inflação continua um pouco persistente, por ser economias maiores, ela tende a ser um pouco mais difícil de controlar em situações tão altas como a gente vai observar mais à frente. Então o Banco Central americano decidiu elevar em 0,75 ainda a sua taxa também nesta última quarta-feira. Então vamos aqui à questão da Europa. Aqui eu vou colocar na tela para vocês. O Banco Central anunciou a elevação de juros recorde e sinaliza novas altas para as próximas reuniões. Então, como vocês podem ver, a elevação foi sim bastante significativa, que a gente viu de 0,75. Geralmente o BCE não tende a elevar muito essa taxa de juros, ela tende sempre a permanecer próximo de zero, porque isso acaba prejudicando bastante as economias que compõem toda a zona do euro. Então essa alta de 0,75 foi sim bastante relevante, porque lá a gente teve uma inflação muito alta, como vou mostrar um pouco mais à frente para vocês. Eu vou colocar aqui também para vocês um gráfico, questão das taxas dos títulos europeus de 2 anos e 10 anos. Muito dificilmente a gente tem uma inversão da taxa de juros. Essa inversão da taxa de juros nada mais é que quando o título de 2 anos começa a pagar mais do que o título de 10 anos. A gente teve essa situação aqui próximo do ano de 2007, uma pré-crise ali do subprime, e a gente possivelmente, após essa alta que a gente está tendo, a gente pode sim observar ainda essa inversão da taxa de juros acontecer um pouco mais aqui à frente. A gente está vendo que a de 2 anos está pagando quase 2% e a de 10 anos pagando 2,2%. Então estão bem próximas e a gente pode sim, mais para frente, ver essa inversão da taxa de juros. Essa inversão da taxa de juros também lá no Banco Central americano, que a gente está vendo o título de 10 anos dos Estados Unidos e de 2 anos dos Estados Unidos. Aqui já sim ocorreu
a inversão da taxa de juros aqui próximo de março, onde a taxa de juros em azul aqui, que é a taxa de juros de 2 anos, conseguiu passar bem gradual a taxa de juros de 10 anos, mas depois ela passou bem mais acentuada e hoje a gente está vendo o título de 10 anos pagando aproximadamente 4% e o título de 2 anos pagando algo em torno de 4,2%. Ou seja, isso indica que possivelmente a gente tem assim uma recessão à frente, porque sempre que ocorreu essas situações de inversão da taxa de juros, principalmente americana, ela sinaliza assim que a gente tem uma recessão, como aconteceu aqui próximo do ano também, de 2006 a 2007, antecedendo a crise subprime que a gente veio ver aqui em meados de 2007 e 2008. Outro ponto importante também que eu vou mostrar aqui para vocês é a questão da Fed Funds, ou seja, isso aqui é a taxa de juros americana, se encontra próximo de 2,33 ali, 2,25, já aumentou, né? Quando ele aumentou para 3,25, então essa aqui está desatualizada, mas a gente se encontra, a taxa americana se encontra aqui próximo dos 3,25 e aqui seria a inflação que a gente encontra nos Estados Unidos. Chegou a bater 9,1 e teve uma redução aqui e hoje se encontra em 8,5. Mas vocês podem ver a discrepância que houve aqui, questão da taxa de juros, que estava aqui próximo de zero, e para a inflação que deu uma disparada. E para conseguir controlar essa inflação, o Federal Reserve começou a fazer aumentos da sua taxa de juros e reduzir os estímulos, fazendo com que assim a inflação começasse a reduzir e a gente veio começando a perceber essa inflação reduzindo um pouco com tudo isso. Já na Europa, a situação é um pouco diferente. A Europa é sim um pouco mais travada em questão dessa taxa de juros por conta que ela engloba várias economias de vários países de várias culturas diferentes. Então, é muito mais delicado o aumento da taxa de juros lá, porque isso causaria sim o aumento da dívida pública de alguns países que compõem a zona do euro. Então, quando a gente viu aqui que ela estava próxima de zero, estava negativa por um tempo a taxa de juros da zona do euro, a inflação disparou e ainda a gente tem a questão também da crise energética que está acontecendo na Europa, fazendo com que isso afete ainda mais a inflação, aumentando os preços, principalmente a matriz energética que compõe toda a Europa, principalmente a Alemanha, que era bem dependente do gás russo. Então, isso fez com que aumentassem os preços das matrizes energéticas, fazendo com que a inflação disparasse e viesse a causar também essa discrepância depois do aumento da taxa de juros aqui do BCE, do Banco Central Europeu, para conter essa inflação também que houve essa disparada. Bom, então essa é a situação que se encontra a atual economia da Europa, a economia do Brasil se encontra um patamar bem atrativo para investimentos. O Brasil é um dos únicos países que possui agora uma taxa de juros real, onde a inflação está menor do que a taxa de juros, fazendo com que isso atraia bastante capital estrangeiro, incentive bastante os estímulos econômicos do país. A gente não consegue ver isso nem nos Estados Unidos, muito menos na Europa, que ainda a inflação não mostrou sinais de que vai ceder tão cedo. Então, o Brasil sim se torna bastante atraente, principalmente se comparado a outros países emergentes, onde a taxa de juros talvez esteja mais baixa, ainda com a inflação mais alta. Então, se a gente for ver toda essa situação, aqui a inflação já começa a reduzir um pouco mais e a taxa de juros já se estabeleceu em um patamar. Por mais que a gente tenha eleições, isso causa assim, bastante alvoroço na economia brasileira, esse ainda assim é um grande fator que faz com que o investidor estrangeiro deixe seu dinheiro aqui e aproveite as oportunidades de uma bolsa barata e uma taxa de juros pagando, sim, um valor ainda real, diferentemente a gente está vendo lá fora. E não se esqueça, se você curtiu esse conteúdo, se inscreva aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Isso faz com que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas. Então é isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima.